Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques desta segunda-feira. Semana decisiva para a reforma da Previdência, que já pode ser votada amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Pesquisa do Instituto Datafolha indica estabilidade na aprovação do governo Jair Bolsonaro, mas é a pior avaliação entre presidentes com o primeiro mandato. Depois do fim de semana mais gelado do ano, com temperaturas que ficaram iguais ou abaixo dos 3 graus negativos, a massa de ar polar começa a enfraquecer. Mas lavouras de café e feijão ficaram cobertas de gelo e com alguns prejuízos. O presidente do Conselho Administrativo do Instituto Brasileiro do Feijão e Leguminosas, Marcelo Líderes, participa do programa e conta como é que é o efeito das geadas nas lavouras de feijão. Também vamos ver as consequências do mau tempo no mercado do café. E o clima para os próximos dias com o meteorologista Alexandre Nascimento, da Rural Clima. E, é claro, o fechamento do mercado dos principais produtos do agronegócio de interesse do Brasil. A gente começa o programa desta segunda-feira, conferindo o comportamento das bolsas no fechamento do dia aqui. Olha, soja na Bolsa de Chicago, com um dia positivo hoje, alta de 0,3%. Milho também subiu um pouquinho, 0,2%. O trigo na contramão fechou em queda na Bolsa de Chicago. E o arroz teve um dia bastante positivo, com alta de 2 pontos percentuais na Bolsa Americana. Mercado do algodão em Nova York deu uma despencada, que é 1,8%. Café pior ainda. Foi dia de geada aqui, o café teve oscilações para cima ou para baixo. Acabou o dia nesse ponto aqui de queda forte de 4,2%. O café em Londres, antes da virada de Nova York, fechou mais cedo aqui, ainda com alta de 1 ponto percentual. Açúcar em Nova York com alta também de 0,7%. O que mais? Suco de laranja em Nova York teve um dia positivo, uma forte valorização de 3,5%. Cacau subiu mais ainda, 4,6%. Boi aqui na B3, mercado futuro com queda de 0,1%. E o dólar terminou o dia aqui com perda de 0,3% em relação ao real. O mercado de Campos, sinal, fechou aqui o dia foi cotado a R$ 3,81 e Bovespa com forte alta aqui. Na verdade, a alta no dia nem foi muito expressiva, foi só de 0,4%, mas o suficiente para atingir o índice Bovespa aqui atingiu seu nível recorde novamente, novo recorde aqui de 104.530 pontos. Nova valorização, portanto, da Bolsa de Valores. Mercado de commodities agrícolas, olha, a soja basicamente por fatores técnicos hoje, com uma alta de 0,3%, refletindo também preocupações com o clima nos Estados Unidos. Mas fraca demanda de soja americana, os dados sobre inspeções para exportação ficaram abaixo da expectativa no mercado, e isso acabou limitando a valorização do preço, subiu 0,3% no encerramento dos negócios. E o milho também com leve alta de 0,2%, refletindo condições climáticas aqui negativas nos Estados Unidos, agora com um clima muito seco, e no caso aqui com boas inspeções para exportação. Olha, depois do fechamento da Bolsa, saíram aqueles dados do levantamento do STA sobre as condições das lavouras americanas. Milho já com plantio encerrado, soja com 96%, ela não conseguiu terminar o plantio, já bastante fora da janela ideal. Condições das lavouras, no caso do milho, ficou dentro da expectativa do mercado, 57% em boas condições, no caso da soja apenas 53%. Ficou abaixo da expectativa, que era em torno de 55%, portanto, condições das lavouras ainda continuam ruins, na sua grande maioria, de irregulares a ruins ou bastante ruins na safra americana, bastante prejudicada aqui por condições climáticas negativas. Portanto, isso pode dar algum suporte aos preços na sessão de amanhã da Bolsa de Chicago, essas condições negativas das lavouras americanas. O que mais? Trigo fechou em queda de 0,8%, movimento de correção aqui na Bolsa, apesar de uma boa demanda de trigo americano e menos oferta apontada aqui pela Rússia. Algodão na Bolsa de Nova York, expectativa aqui com relação ao relatório do STA, que sairia depois do pregão, o mercado fechou em queda aqui de 1,8%. Açúcar com alta de 0,7% na Bolsa de Nova York, refletindo aqui o câmbio aqui no Brasil, e há o temor com o efeito das geadas sobre as lavouras de cana-de-açúcar da região centro-sul do país. E o grande destaque do dia aqui foi o café. O café teve preço para tudo que é gosto, aqui abriu o dia com forte alta na Bolsa de Nova York, café arábica, Bolsa de Londres também, refletindo aqui as notícias sobre geadas afetando importantes regiões produtoras de café aqui no país. Mas, à medida que as
Notícias sobre o café foram mais esclarecedoras ao longo do dia, revelando que o impacto talvez não tenha sido tão grande na atual safra, mas algum efeito negativo para a próxima safra, essa sim, o efeito nos preços acabou esmorecendo e o café fechou com queda fortíssima de 4,2% na Bolsa de Nova York, refletindo, portanto, aqui essa certa decepção com o efeito da geada sobre as lavouras. Expectativa aqui de que as perdas tenham sido pequenas, pelo menos por enquanto, embora leve alguns dias aqui para você ter uma ideia um pouco mais clara do impacto efetivo da geada, da formação de geadas sobre as lavouras cafeeiras aqui do sudeste brasileiro, particularmente, e também no sul, aqui uma parte do Paraná também afetada. Muito bem, esse é o nosso assunto. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais informações sobre café, sobre as geadas, sobre o feijão também, que foi afetado pela queda das temperaturas. Enquanto isso, vamos falar de reforma da Previdência, que é o grande destaque da semana. Olha, na semana que pode ser decisiva para a reforma da Previdência no plenário da Câmara, o dia de hoje foi marcado por reuniões e também por mapeamento de votos lá em Brasília. O governo disse que já conta com o apoio de pelo menos 330 deputados, 22 a mais do que o necessário para aprovar a proposta. O plenário ficou fechado durante boa parte do dia. Até o meio da tarde, só 40 dos 513 deputados bateram ponto na Câmara. O cenário só mudou no início da noite, quando mais de 51 parlamentares marcaram presença. Agora, como exige o regimento, falta apenas mais uma sessão antes de votar a reforma da Previdência. Mais do que nas presenças, o Planalto está de olho mesmo no resultado da votação. Pelas contas da Casa Civil, a proposta será votada nesta semana com apoio de pelo menos 330 deputados, 22 além do mínimo necessário. Mas por via das dúvidas, a segunda-feira foi dedicada a conversas e reuniões aqui em Brasília. As negociações que começaram no sábado na residência oficial do presidente da Câmara avançaram pelo domingo. E hoje, mais uma vez, Rodrigo Maia recebeu parlamentares e ministros. Ele disse que a eventual aprovação da reforma será resultado da construção do Congresso e não do governo. Maia ressaltou que o Planalto tem ajudado nas últimas semanas, mas, no geral, atrapalha. Ele tem mantido contato permanente com líderes partidários para tentar antecipar dificuldades no plenário. O mais importante é arrumar como é que vai se comportar no plenário, né? Como será a estratégia do plenário, pensar em todas as alternativas, porque qualquer descuido, 308 são 308, é muito difícil, em qualquer assunto que seja polêmico. Se tudo correr bem, eu acho que a gente pode começar a votar já na quarta-feira, no mínimo, no máximo amanhã à noite. Até o começo da noite, o PSL, partido de Jair Bolsonaro, ainda defendia modificar o projeto para suavizar mais as regras para policiais federais e rodoviários, que já vão se aposentar 10 anos antes da maioria da população. Mas os deputados analisaram melhor a proposta e constataram: a categoria vai manter o direito de se aposentar com o último salário e aos aumentos de quem está na ativa. Houve um entendimento jurídico de que, de fato, essa integralidade, essa paridade para os policiais, ela fica até a promulgação da PEC. E eles estavam discutindo, pedindo para que fosse até 2013, então foi além do que foi pedido. Então o texto atende mais do que foi pedido. O ministro-chefe da Casa Civil afirmou que a proposta aprovada pela comissão especial é a que será votada no plenário. Ou seja, sem novas mudanças nas regras para a Polícia Federal e deixando de fora estados e municípios, além do sistema de capitalização, em que cada trabalhador contribui para a própria Previdência. Governadores prometem uma última tentativa nesta terça e alguns já têm viagem marcada para Brasília. Me parece que todas as tentativas já foram feitas, é óbvio que até o último momento ainda pode haver algum tipo de negociação, mas é muito difícil que estados e municípios retornem ao texto no plenário. E voltando ao café, em função das geadas de hoje, eu conversei agora à tarde com o Fernando Maximiliano, que é analista de mercado de café da FC Stone, sobre o impacto no mercado desse vai e vem aqui decorrente das geadas que atingiram aqui o sul e o sudeste brasileiro nesta segunda-feira. Aconteceu, a gente teve um evento da geada no fim de semana. O nível do dano ainda é muito cedo para a gente tentar dizer, então é difícil estimar, mas o mercado ele se decepcionou. O mercado ele começou até com uma alta, mas como você comentou, inclusive agora, a gente está com 430 pontos de queda. E realmente ele se decepcionou. O mercado esperava um dano maior pela geada, e o que não aconteceu.
O que você tem de registro aí de geadas aí que possam eventualmente ter afetado os cafezais? Sim. Existem relatos que aconteceu geada em algumas regiões do Paraná, de São Paulo e do sul de Minas. Mas a maioria dos relatos são que esse evento ocorreu em regiões muito localizadas e não de uma forma que causou um dano mesmo à produção de café. E aí acabou que foi de encontro com o que nós da inteligência da FC Stone já estamos alertando há um bom tempo, que os fundamentos eles são fortemente baixistas. Então, o que estava segurando? Era a condição climática que estava segurando esses preços até o momento. O mercado criou uma expectativa que poderia ocorrer um dano significativo. E aí a geada vem, mas ela não foi capaz de causar esse dano, e aí a gente está vendo essa queda repentina aí no dia de hoje. Agora, esses picos de preço que nós tivemos desde quarta-feira aí, tivemos umas altas bem expressivas, praticamente toda a semana passada e agora esse início de semana. Isso pelo menos permitiu aí a realização de um volume grande de negócio, seja pelos exportadores, seja pelos produtores. O que você tem de notícia sobre isso? Realmente houve um aumento do preço expressivo. Se a gente olhar, por exemplo, lá para dia 18 de junho, o café ele estava a 96 centavos de dólar. E a gente chegou aí a ver, na sexta-feira ele abriu a 115, uma diferença de quase 20 centavos de dólar por libra. Realmente houve um aumento muito grande. Esses aumentos eles aconteceram realmente devido a esse medo da geada, as previsões de tempo, o alerta de geada que aconteceu na semana passada. E aí teve gente que aproveitou realmente para poder fazer um comércio de café nesse período. Então houve assim um certo volume comercializado. E aí agora o movimento é baixista. Agora que o medo do evento climático passou, a gente sabe que não vai ter geada, nesses próximos 15 dias a gente não tem previsão, o mercado volta de novo a olhar para os fundamentos. Os fundamentos ainda são baixistas. Muito bem, um rápido intervalo, a gente vai falar agora no próximo bloco sobre o impacto das geadas nas lavouras de feijão e consequentemente também no mercado do feijão. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Nosso assunto agora é o feijão. Eu vou conversar com o presidente do Conselho Administrativo do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Leguminosas, e também diretor da Correpar, Marcelo Líderes. Muito boa noite, Marcelo. Obrigado por nos atender aqui no nosso consultor Terra Viva. Marcelo, o geada atingiu regiões produtoras de feijão, né? Qual foi o impacto, hein? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Prazer em falar com você e com os produtores que nos escutam aí. O impacto foi principalmente no estado de São Paulo, porque houve uma certa antecipação do plantio da terceira safra. Então havia feijões em diferentes estágios e que foram plantados no risco, isso já se sabia, né? Então aconteceram perdas nessas lavouras, algumas lavouras no Mato Grosso, algumas lavouras em Goiás e também no sul de Minas. Foram atingidas pelas geadas. Sim. Qual a dimensão disso, hein? Embora a gente saiba que ainda é cedo para ter uma ideia mais clara do tamanho do impacto, né? Você diria que é muito grande o tamanho das perdas, não? Olha, a gente já vinha aí num período em que as lavouras vinham apresentando rendimentos mais baixos. As lavouras que não tiveram maiores problemas, sim, em Goiás e Minas, já vinham com produtividade cerca de 5%, 10%, algumas até 20% abaixo do normal, do esperado. Por questões de clima, extremos de calor, etc. Já se sabia que o feijão não seria suficiente para chegar lá no mês de outubro, novembro, quando nós temos daí a colheita do estado de São Paulo. O preço poderia reagir nesse período. O que pode acontecer agora é que que antecipe essa reação que era esperada. Normalmente nós temos uma concentração maior entre julho e agosto de oferta. Muitos produtores plantaram variedades que podem ser armazenadas, têm condições de esperar um pouquinho, administrar mais a sua venda, e não tem dúvida nenhuma que uma notícia como essa, sendo maior ou menor o impacto, essa notícia em si é suficiente para que os produtores tenham uma maior confiança em esperar um pouquinho para comercializar. Como é que está a situação do mercado nesse momento? Como é que estão os preços nesse momento? O que você imagina que possa acontecer aí no futuro próximo? Nós tínhamos aí semana passada, antes das geadas, mesmo com o anúncio das geadas não houve maior reação.
os preços estavam por volta de R$ 140 em Goiás, R$ 150 um feijão recém-colhido no noroeste de Minas, feijão novo que estava saindo lá. Hoje houve bastante procura, principalmente na parte da tarde, o que não é muito comum numa segunda-feira. Havia compradores dispostos a pagar até R$ 160, mas os produtores preferiram esperar um pouquinho e esperar amanhã. Foram confirmados, no entanto, alguns negócios na faixa de R$ 155. Então, os produtores também não têm ainda certeza onde o mercado pode chegar. Vai depender muito do comportamento desses compradores que estão no campo e que vão precisar carregar alguma coisa pelo período do mês. É um período em que você tem uma concentração maior da busca do consumidor e, consequentemente, do varejista. Quer dizer que, independentemente de ter perdas, sejam expressivas ou não, o fato é que nós estamos entrando agora no chamado mercado de clima, né? Comum nessa época aqui, muito frio, sempre sujeitando aqui lavouras mais sensíveis, que é o caso do feijão, o caso do trigo no sul do país, milho safrinha ainda plantado mais tarde. Além de produtos hortícolas aqui, tudo é muito sensível aqui a especulações aqui em função do efeito potencial do clima sobre as lavouras, né? Mesmo que não aconteça nada, né, Marcelo? Exato, e nós temos aí, no caso do feijão, uma condição interessante, que é o quê? Cada vez mais os produtores têm feijões que têm escurecimento mais lento, então eles também administraram plantando uma quantidade razoável desse tipo de feijão, que era justamente para poder administrar. Os estoques desses produtores de feijão da primeira safra, da segunda safra, estão muito baixos, né? Não há mais grandes estoques, por isso esse mercado fica ainda mais sensível com um fato como esse, uma geada bastante forte. E o que está começando agora é justamente a última safra do ano, né, Marcelo? Alguns lugares já terminaram os plantios, outros estão acabando de plantar. O estado de São Paulo tinha antecipado um pouco, como a gente comentou, vai voltar a plantar. E aí é a terceira safra. O ano é um ano mais ajustado. Nós não temos excedentes esse ano previstos aí para chegar no final do ano com excedentes, sobrando feijão e grandes quedas. O preço precisa se manter por aí, nos 150, entre 150 e 180 reais. É um preço que o consumidor assume sem maiores, sem chamar muita atenção. O feijão não vira vilão da inflação por causa disso, né? Então o produtor vai administrando, mas a oferta e a demanda vai mais uma vez imperar, como sempre acontece. Perfeito. Muito bem. Conversei com o Marcelo Líderes, aí, diretor da Correpar, corretora do Paraná e também presidente do IBRAF. Marcelo, olha, por enquanto é isso aí, a gente vai continuar acompanhando de perto, vamos ver se tem mais previsão de geada nos próximos dias, nas próximas semanas, possivelmente vai acontecer, e a gente possivelmente volta a conversar nessa circunstância. Por enquanto é isso, muito obrigado pela participação, uma boa semana para você, hein? É sempre um prazer, uma boa semana a todos. Obrigado. Mais um rápido intervalo, no próximo bloco as consequências das geadas nas regiões produtoras aqui, em diferentes culturas, e as previsões do clima para os próximos dias. Fica aí que a gente já volta. De volta com o consultor Terra Viva. Nosso assunto agora continua sendo o clima. Hoje à tarde eu conversei com o meteorologista Alexandre Nascimento, da Rural Clima, e dá aqui uma ideia aqui do que está acontecendo com o clima e previsões para os próximos dias. Acompanhe a entrevista. Nós tivemos aí, principalmente no sul, né? Temperaturas muito, mas muito baixas mesmo, abaixo de zero, né? Destaque aí para a região da Serra Gaúcha Catarinense, que chegou a registrar aí no domingo, né? E também no sábado, temperaturas de até -7, -8 graus. As regiões produtoras, tanto de trigo, como também algumas as pastagens, né? Sofreram bastante com essa geada. Alguns municípios ali do sul de Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e o oeste sul de São Paulo também tiveram geada com menos intensidade, tá? Foi uma coisa mais pontual e com intensidade menor, mas realmente as temperaturas lá no sul, né, foram muito agressivas, né? Temperatura muito baixa. Aqui para a região do sul de Minas, a menor temperatura registrada segundo o Instituto Nacional de Meteorologia foi na região de São Lourenço, né, região também produtora aí de café. Região de Machado também teve registro de geada de fraca intensidade. Só os municípios mais elevados tiveram aí geadas de fraca a no máximo moderada intensidade no sul de Minas Gerais. Mas a tendência é de retorno de geadas? Como é que está a expectativa para os próximos dias, Alexandre? Olha só, Silmar, de agora em diante, né, nos próximos dias as temperaturas entram em elevação novamente. Hoje, né, as temperaturas em relação a ontem, por exemplo, já foram um pouco mais elevadas, e a tendência ao longo da semana
de que a gente tenha uma elevação bem rápida aí dessas temperaturas e possibilitando aí a formação de geada para as regiões produtoras e especialmente aí, né, a questão do café, aí já não tem mais risco mesmo. Agora, certamente, mais algumas semanas pode voltar esse tipo de frio, né? Existe uma certa expectativa de que vai haver ondas de frio e não a temperatura constante em termos de baixa intensidade, né? Isso realmente confere, não? Olha, pelo menos olhando aqui no horizonte, né, de 15 dias, onde a gente tem aí vamos dizer assim, né, uma melhor assertividade nas previsões, não tem nenhum retorno. Sim. Tá? E olhando aí mais um pouquinho adiante, né, tem alguns modelos mais estendidos, até 45 dias, realmente essa semana será aí a semana, pelo menos aí nessas próximas semanas, a semana mais fria do inverno. Ou seja, em outras palavras, não tem expectativa de frio intenso para as próximas semanas. Outra coisa, Alexandre, nós tivemos aqui algumas situações atípicas aqui para a região sudeste e centro-oeste, que é chuvas aqui em pleno mês de julho, quando é normalmente estação seca. Isso pode se repetir, não? Olha, também não, Wilson. Na realidade, esse pacote, né, da chuva, depois com o frio intenso, isso esteve associado ao mesmo sistema, que foi uma frente fria muito bem organizada, como você acabou de citar, não é uma coisa normal. Nós temos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, em apenas 24 horas, né, o dobro ou até mais da chuva esperada para o mês todo. Então, semana passada, realmente, a chuva pegou legal, né, subiu, pegou algumas áreas produtoras de algodão lá no centro-oeste. Então, quer dizer, foi uma frente fria realmente muito bem organizada, né, que aí depois, na retaguarda dela, veio o ar polar, que aí provocou a geada. Para as próximas semanas, realmente não tem expectativa. Aliás, a chuva fica restrita muito ao estado do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Então, a chuva, nas próximas semanas, ela não sobe, né, além dessas regiões aí que eu acabei de citar. Então, a gente tem aí pelo menos 15 dias aí com tempo seco. O pessoal da cana, né, volta a colher. Enfim, o clima volta a favorecer aí as atividades ao ar livre, principalmente de colheita. E como a gente comentou no primeiro bloco, os preços reverteram na Bolsa de Nova York, despencaram e o impacto foi direto aqui no nosso mercado de café, especialmente no caso do Arábica aqui. Olha aí, ó. Mercado Sul de Minas, Arábica de boa qualidade, 415, 6,7% abaixo de sexta-feira. Despencou também no Cerrado Mineiro, 5,6% para 420. Queda ainda mais forte o Rio Tipo 7, na zona da Mata Mineira, 7,1%. 4,7% no Oeste Paulista aqui, bebida dura aqui, R$410. E só o Conilão aqui, que se segurou aqui nos R$282 nesta... Ah, não, o Conilão também caiu. Perdão, faltou colocar o percentual aqui. Caiu 2,8% no dia de hoje, o percentual que não foi colocado aqui. Queda também no Conilão, sim. Vamos ver a soja. Soja hoje em Chicago, perdão, aqui no mercado físico, aqui no Brasil, caiu, subiu um pouquinho na Bolsa de Chicago, mas o dia foi de queda aqui, em função até do câmbio, queda aqui no mercado físico. No Porto, R$79, queda de 2,5%. Queda também em Passo Fundo, Cascavel, Rondonópolis, Sorriso. Temos algumas valorizações aqui em Rio Verde e Dourados, estabilidade em Uberlândia e queda em Barreiras e Balsas, lá na região do Matopiba. Então está aqui o mercado, rapidamente, aqui em rápidas pinceladas. A gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva desta segunda-feira. E a nossa Agrocidade Minas Gerais de hoje é Varginha, importante polo produtor de café do sul de Minas Gerais. Boa noite a todos e até amanhã.